Dito isso, nós vamos fazer a leitura do texto de hoje, que é Gênesis 30, de 1 a 13. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu possa formar família. Jacó deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente. E disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: que grande sorte, por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe chamou de Aser. Até aqui. A maioria de nós acompanhou muito de perto essas três figuras. A da esquerda, Anderson Silva, lutador de MMA, um super campeão do circuito, considerado até hoje um dos melhores lutadores desse tipo de luta, dessa modalidade de luta de todos os tempos. A figura do meio é o nadador César Cielo, que bateu o recorde mundial dos 50 metros nado livre. Sujeito impressionante também. E à direita, a Daiane dos Santos, que foi campeã mundial na ginástica artística. Ela tem um movimento nessa modalidade esportiva que, por ter sido feito por ela de modo inédito, recebeu o nome dela. Então, hoje existe um movimento chamado Dos Santos na ginástica, que é uma homenagem a ela que criou o movimento. São três figuras impressionantes que chegaram longe pra caramba, que fizeram a alegria de muita gente, três figuras espetaculares. Só que o que também marca a vida dessas três personalidades, e por isso elas estão juntas aqui hoje, é o fato de todas elas terem sido pegas no exame antidoping. Todas elas hoje têm essa mancha na sua biografia, na sua trajetória. Foram suspensas, foram advertidas, no caso do César Cielo, por causa do uso de substâncias proibidas, que em geral tem a ver com um ganho de rendimento. Isso que é o doping. O doping é uma bomba que a pessoa dá na sua capacidade de desempenho para se destacar em relação às outras pessoas que contam apenas com as possibilidades naturais do seu organismo, do seu corpo. É um tipo de desonestidade. A pessoa usa um aparato químico para ter vantagem do seu aparelho físico. Quando essas coisas acontecem, a pessoa fica acabada, pede perdão, a comunidade esportiva, atlética, leva um baque, é um choque. Aconteceu com várias pessoas no mundo também. O caso mais emblemático recente é o do ciclista Lance Armstrong, que teve que devolver os títulos que recebeu ao longo da carreira. A gente teve também aquele caso do corredor Ben Johnson, que foi campeão numa Olimpíada e depois também acabou perdendo o título. Então é um assunto mais ou menos recorrente. Mas por que eu trouxe
essa ilustração para o início do nosso papo. Porque essas três pessoas e as demais que eu mencionei não precisavam disso. Anderson Silva foi multicampeão, defendeu o cinturão várias vezes, ganhou dinheiro a rodo. Não precisava fazer isso, não. César Cielo também não precisava. Daiane dos Santos também não precisava. Mas esses três em especial fizeram isso num momento também especial, quando sentiram que já estavam decaindo da sua capacidade de desempenho. Que mostra que às vezes para uma pessoa não é tão difícil chegar num ponto de sucesso. É difícil continuar ali. É difícil permanecer ali. E para algumas pessoas, a ideia de decair desse lugar é tão apavorante, é tão complicada, que elas estão dispostas a tudo para estenderem isso um pouquinho mais. Você veja, pessoas que tiveram uma história extraordinária, mas que se dispuseram a manchar essa história em nome de um prolongamento de seu status de sucesso absoluto. Gente capaz de qualquer coisa para alcançar um objetivo, para manter uma situação, para prolongar uma experiência de sucesso. Guardadas as devidas proporções, todos nós somos tentados a isso todo dia. Todos nós somos tentados a lançar mão de algo não honroso, de algo não correto, de algo não lícito, para alcançar ou manter uma condição desejável. E é aí que a história começa a virar para o nosso lado. Porque quando a gente se dispõe a vender a alma em nome daquilo que a gente quer comprar, não demora muito e a gente descobre que esses preços são muito diferentes. E que a gente acabou pagando caro demais. De modo que a minha palestra hoje não é sobre o que o outro está fazendo ou querendo que façamos, mas sobre qual é a vontade de Deus para nós. Por quê? Porque geralmente a gente faz das tripas coração para chegar em algum ponto, para alcançar alguma coisa, a fim de competir com o outro, de superar o outro, de agradar o outro, de ter reconhecimento do outro, de ser valorizado pelo outro. Por que que esses três fizeram o que fizeram? Porque de repente eles já não são mais capazes de continuar no mesmo nível e tem gente chegando. E tem gente passando. E tem gente surgindo no cenário. E tem gente cobrando. Imagina o patrocinador dizendo assim: e aí, não vai ganhar mais nada não? E aí, não tem título esse ano? E aí, não vai ganhar uma medalha olímpica? E aí, não vai bater recorde mais não? O contrato depende de você se destacar. Você está assumindo da mídia, nós vamos ter que cancelar isso aí. Então tem uma hora que a gente se dispõe a vender a alma, que a gente se dispõe a ultrapassar o limite do aceitável, porque as pressões internas e externas se tornam muito grandes. Por isso que o nosso tema é identidade e cobranças. Tem uma hora que a cobrança é muito grande. Nossa própria, porque a gente sente que não está conseguindo mais entregar o que já entregou antes. E a externa, porque de repente as pessoas começam a questionar, começam a pedir, começam a exigir, começam a criticar, começam a cobrar.
E para a gente não vender a alma, tem que entender que a vida não é sobre o que o outro está fazendo, ou seja, o quanto ele está chegando, o quanto ele está passando, o quanto ele se tornou melhor que a gente, ou o que quer que seja, e nem sobre o que o outro está querendo que nós façamos, as pressões, as demandas, as exigências, mas sobre qual é a vontade de Deus para nós. E por que é que eu estou falando tudo isso? O que tudo isso tem a ver com a nossa história? Porque a nossa história é sobre isso. Sobre uma mulher que já era campeã. Porque ela era a preferida de Jacó. Raquel já era campeã. Ela já era a mais amada. Ela já era a mais querida. Seu marido era apaixonado por ela. Mas como nós sabemos, ele não era casado só com ela, ele era casado com a irmã dela também. Por causa do pai, que na hora de dar a filha em casamento, deu a mais velha primeiro, porque na terra dele não era normal dar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Então Jacó acabou, por causa de uma estratégia do sogro, casando com as duas irmãs, Lia e Raquel. Lia mais velha, Raquel mais nova. Só que Jacó era apaixonado em Raquel. Não era por Lia que ele era apaixonado, era por Raquel. Raquel era a menina dos olhos dele, Raquel era a amada do coração dele, Raquel era a preciosidade dele, ela já era campeã. Só que aí aconteceu um negócio. A Lia começou a ter filho. Numa época em que ter filho era muito importante para uma mulher. Era meio que o papel dela no mundo, entendeu? Dar filhos para o seu marido. Lia tem um primeiro filho. E Raquel nada. Passa um tempinho, Lia tem um segundo filho. E Raquel nada. Passa um tempinho, Lia tem um terceiro filho. Raquel nada. Passa um tempinho, Lia tem um quarto filho. O que mostra que Jacó não gostava dela, mas não era bobo também, né? Você gosta de pudim? Não sou muito fã não. Quero. Mais um pedaço? Vai. Mas não é você que não gosta? Mas estamos aqui mesmo. Sem fazer nada. Lia teve 4 filhos e a Raquel nenhum. Mas ela era a preferida, ela era amada de seu marido. Só que ela não lidou bem com isso, ela não lidou bem com o fato de que, de repente, em outra coisa, alguém consegue ir mais longe do que ela. Ela é a preferida, ela é a mais amada, mas, de repente, sua irmã é mais fértil. E ela não lida bem com isso. E ela tentando engravidar e nada, ela tem uma ideia. E a ideia dela é a seguinte: um dia Jacó chega em casa, ela pega nele e fala assim: você não está me dando filho, se você não me der filho eu vou morrer. Ele fala: eu não sou Deus, como é que eu posso resolver essa questão? Fazendo o que é preciso fazer para a gente ter filho, a gente está fazendo, só não estamos tendo. E eu não tenho culpa disso, é Deus que não está te dando filho. Aí, nervosa do jeito que ela está, ela fala para ele assim: então você vai fazer um negócio, você vai dormir com a minha serva, que o meu pai me deu para trabalhar comigo, para cuidar de mim, porque eu quero criança nessa casa. Se essa casa não tiver criança, eu vou ficar louca. Ainda que a criança não seja minha, ela vai nascer dentro do meu espaço aqui e você vai ter um filho com ela. E aí lá vai o Jacó com a Bila, a serva da Raquel. Aí tem um filho com ela. Passa um tempinho, tem outro. Porque afinal de contas, estamos aqui mesmo. Autorizou, está tudo certo. Quando a Lia percebe que isso está acontecendo, ela fala: esse jogo eu sei jogar. Um dia Jacó chega e ela fala assim: hoje você vai dormir com a Zilpa, minha serva, porque as minhas crianças estão crescendo, eu não estou tendo mais filho, e agora tem criança nova lá, e você só fica olhando para as crianças novinhas, você vai dormir com a minha serva para ela ter filho seu. Aí o Jacó tem um filho com a Zilpa. Passa um pouquinho,
Tem outra. Pensa no homem cansado, irmão. Eu fico pensando Jacó chegando em casa do trabalho com a valise dele, gravata solta, todo descabelado. Aí ele chega, tem 4 mulheres esperando. Ele olha, fala, acho que eu vou lá para homens com propósitos hoje. Não estou aguentando mais. Ele tem 8 filhos agora, com 3 mulheres diferentes. E nada da Raquel, sua preferida, engravidar. Então veja, o que tomou conta do coração da Raquel e acabou contaminando o próprio Jacó, não foi exatamente o fato desses filhos terem vindo de fontes, de úteros diferentes, mas desse processo ter nascido de uma competição doentia entre 2 irmãs. Deus abençoou todos esses filhos e todos eles foram aceitos por Deus para compor a nação de Israel. Contudo, Raquel sofreu muito, Lia sofreu muito, em função da competição. Quando de repente você sente que o seu valor como pessoa é diminuído por causa do que o outro está vivendo, do que o outro está experimentando, do que o outro está desfrutando, do que o outro está conseguindo, do que o outro está ganhando. Então eu vou aceitar me dopar, não porque eu preciso disso. Eu não preciso, já ganhei tudo. Podia até parar. Mas eu não lido bem com o fato de que o outro vai entrar na minha frente. Eu não lido bem com o fato de que o outro vai tomar o meu lugar. Eu não lido bem com o fato de que o outro vai ocupar esse espaço. Eu não lido bem com o fato de que as pessoas não vão mais me aplaudir. Eu não lido bem com o fato de que as pessoas não vão mais me reconhecer na rua. Eu não lido bem com o fato de que eu não vou ser mais famoso. Eu não lido bem com isso. Porque em algum lugar eu acreditei que o meu valor tem a ver com isso. Então, de repente, uma pessoa que não precisa dar o passo errado, ela dá. Por quê? Porque em algum ponto ela confundiu o valor dela com as coisas que ela tem acesso. E quando a Raquel agarra no Jacó e diz, se você não me der filho eu morro, ela está falando sobre isso. O amor de Jacó por ela, tudo que Deus deu para ela, todas as bênçãos que ela tinha, nada disso mais tinha valor. Se ela não tiver filho igual a irmã tem, ela prefere morrer. Entendeu? Que lições a gente pode aprender com essa história? 3. Primeira, é preciso tomar cuidado com as cobranças desmedidas. Que, como eu disse, podem vir de fora e de dentro. Já conheceu alguém que se cobra demais? Talvez seja uma pessoa que você vê todo dia quando olha no espelho. Uma autocobrança exagerada. Uma coisa é a gente perseguir a excelência, que isso é dever de todos nós. Em tudo, todos nós podemos sempre melhorar, concorda comigo? Em tudo. Uma coisa é a gente perseguir a excelência. Outra coisa é a gente nunca estar satisfeito com nada. Qual que é a diferença? Quando eu persigo a excelência, eu vou fazer um slide desse, e na hora em que eu estou fazendo esse slide, eu penso, como que ele pode ficar mais interessante possível e passar a melhor comunicação possível para as pessoas que vão me ouvir. Isso é perseguir a excelência. Ele pode ficar melhor? Pode. No semestre que vem ele pode ficar melhor? Pode. No outro ele pode ficar melhor? Pode. Isso é uma coisa. Outra coisa é, ao final da palestra, eu sair daqui me autopenitenciando porque o slide não estava tão bonito que nem eu queria que tivesse. São coisas diferentes. A busca pela excelência, ela é sempre uma busca em andamento.
Eu posso fazer isso que eu estou fazendo melhor do que eu estava fazendo até ontem? Posso. Então eu vou fazer. Isso é a busca pela excelência. Agora, se hoje, ao invés de eu estar tentando fazer melhor do que ontem, eu estou reclamando que ontem não foi como eu gostaria, isso é autocobrança. Porque aí vem até alguém e fala assim, não, mas foi super legal. Ah, não, não foi, foi terrível porque eu podia. Não, mas foi tudo bem, todo mundo gostou. Ah, mas não foi do jeito que eu... Não é mais busca pela excelência. Até porque só há busca pela excelência onde se pode melhorar. No passado a gente não pode melhorar. Alguém aqui pode melhorar no que fez ontem? Hoje sim, ontem não. Eu posso melhorar no que estou fazendo hoje, tomando por base o que eu fiz ontem. Mas o que eu fiz ontem eu não consigo mais. Pessoas autocobradoras são pessoas que estão sempre ressentidas consigo mesmas. Pessoas autocobradoras são pessoas que estão sempre insatisfeitas consigo mesmas. Pessoas autocobradoras são pessoas que já não conseguem mais levar em consideração nem mesmo a satisfação do outro, a alegria do outro, o prazer do outro. Por quê? Porque mesmo que todo mundo goste, eu nunca estou satisfeito. Por quê? Porque eu sempre olho para mim como alguém que está aquém do que deveria. Isso é autocobrança. E sabe qual que é a fonte da autocobrança? Sabe onde que a autocobrança nasce? No orgulho. Você pensa assim, o cara é tão humilde que tudo que ele faz ele desvaloriza. Isso não é humildade, isso é orgulho. É o orgulhoso que desmerece quem é e o que faz. Porque ele tem uma visão de si mesmo em que ele gostaria de fazer tudo perfeitamente. O humilde é diferente, porque o humilde não precisa desvalorizar o que ele fez. Eu já expliquei aqui, mas vale a pena sempre repetir, a diferença entre humildade e modéstia. Eu já não falei aqui sobre isso? Pessoa modesta parece humilde, mas ela é orgulhosa. Você vai na casa de uma pessoa modesta, vamos imaginar que sua mãe é uma pessoa muito modesta. Ela parece humilde. Aí ela faz uma comida. Você leva lá o seu amigo para comer na casa da sua mãe, sua mãe é uma cozinheira de mão cheia, você fala isso, ela faz uma comida espetacular. Aí você come de se deliciar, o seu amigo come de repetir, e aí uma hora o seu amigo fala assim para sua mãe, Dona fulana, que comida extraordinária que a senhora fez, nunca comi uma comida tão gostosa. Ela fala assim, ai, é só uma comida do dia a dia, o arroz nem saiu do jeito que eu queria. Não, dona fulana, tá um espetáculo, essa carne não é muito boa não, eu devia ter comprado no açougue e tal. Todo elogio que você fizer, ela vai desmerecer, certo? Isso é humildade? Não, isso é orgulho. Porque na cabeça dessa pessoa, se não foi perfeito, não serve. Por causa da autocobrança. Sabe como que é na casa de uma pessoa humilde? Você fala para a dona fulana assim, Dona fulana, que arroz maravilhoso, que feijão, que carne. Ela fala assim, você gostou? Gostei demais. Graças a Deus, foi Deus que me ajudou. O modesto diminui o valor do feito, para você não dar valor e ficar pensando que ele pode fazer melhor. O humilde não diminui o valor do feito, mas reconhece que o feito foi bem feito porque teve ajuda. Isso é humildade. O autocobrador não é humilde, porque ele está sempre reclamando, sempre criticando a si mesmo e aos outros, porque toda pessoa que cobra demais a si mesma, cobra demais quem? Todo mundo. Um pai autocobrador detona o filho. Eu já conversei com homens, com jovens, com adolescentes que falam assim, nada do que eu faço para o meu pai está bom. E quando você chega num ponto que ninguém consegue conviver com você porque só ouve crítica, alguma coisa está errada com você, não com a pessoa mais. Num dos meus livros eu digo assim, quem não sabe elogiar não tem direito de criticar. E quem não sabe criticar não tem legitimidade no elogiar. Porque também quando você conhece uma pessoa que tudo está bom para ela, você desconfia. Você gostou dessa água com gosto de barro? Não, boa, boa. Barro faz bem. Também não é certo. Agora, quando a pessoa só critica e não consegue fazer um elogio, aí ela não tem mais direito de criticar. Porque quem não sabe ver o lado bom não pode ver o lado ruim.
A visão está prejudicada, está enviesada. Então o autocobrador vai ser sempre um cobrador dos outros. E o que vai acontecer muito com o autocobrador? A cobrança dos outros vai ser muito forte nele. Todo autocobrador sempre fala assim, os outros me cobram muito. Pode escrever, todo autocobrador se ressente das cobranças dos outros. Quando eu converso com o marido que fala assim, pastor, minha mulher só me cobra, cara. Pensa numa mulher que só cobra. É cobrança, é cobrança, é cobrança, é cobrança. Eu tenho absoluta convicção ouvindo isso que eu estou diante de um autocobrador. Porque a coisa que o outro faz só funciona com a gente quando ela já está na gente. Já percebeu isso? É assim, ó. Se alguém diz que eu sou burro e eu me acho burro, eu nem durmo à noite com esse negócio. É ou não é? Eu já me acho burro, eu já acho que eu tenho dificuldade para entender as coisas, já acho que tenho dificuldade de aprender as coisas. Aí alguém fala assim, nossa, você é burro, hein? Eu desmonto. Por quê? Porque a ofensa dele encontrou a minha opinião sobre mim. Agora, se alguém diz assim, você é feio, hein? E eu sei que eu sou lindo. A mim, o cara fala assim, nossa, como você é feio. Eu olho e falo assim, cara, vai te olhar no espelho, mano. Eu feio. Eu sou uma maravilha da natureza. Claro que eu não estou falando de mim, ok? Estou dando um exemplo. Um exemplo, uma hipótese. Veja, quando uma pessoa ofende você numa área que você não se reconhece, não dói. Mas se alguém ofende você numa área que você se reconhece, aquela crítica reforça uma outra que já está com você e aí te destrói. Uma coisa que você tem que perguntar para si mesmo é, será que as cobranças não estão desmedidas? Elas estavam desmedidas na Raquel. Raquel está dizendo para si mesma, se eu não tiver filho eu não valho nada. E ela é a mais amada. Ela projeta essas cobranças em Jacó. O Jacó já se sente horrível consigo mesmo. O irmão quer matá-lo. O sogro enganou. A mãe mandou ele embora. O cara está errante na vida. Está vivendo uma vida terrível. Casou com uma mulher que ele não queria. Quando a mulher dele cobra ele, ele já estressa. Porque um sinal de que alguma coisa está errada aqui é a irritação. A irritação é um sinal de que alguma coisa está errada aqui. Quando você perde a estribeira, é sinal que alguma coisa está errada aqui. Sabe aquela coisa assim da mulher falar assim, bem, você passou no mercado, pegou o tomate que eu pedi? E eu gosto do drama, né? Tem um drama assim. Esqueci, mas também foi um dia terrível. Pai do céu, que tragédia. Aí a esposa fala assim, bem, pedi tanto para você não esquecer, pronto. Veja, ela não está ofendendo, não está fazendo nada, ela só está dizendo assim, na cabeça dela ela está tentando elaborar como é que ela faz agora que ela estava contando com uma coisa e você esqueceu. Ela não está com raiva, não está achando que você é o pior marido do mundo, embora você pode até ser. Ela não está pensando nisso agora. Só que na medida em que ela fala, puxa bem, estava contando com isso, como é que você foi esquecer? O fato disso encontrar em você uma autocobrança que está fazendo sua cabeça ficar o tempo todo acelerada e por isso que você esquece as coisas, faz você estourar com ela. Mas também, por que eu que tenho que trazer tomate? Você fica aqui o dia inteiro, não pode ir buscar um raio de um tomate, pede tomate, liga no supermercado, ele tem que ficar me enchendo o saco. Sabe quantas reuniões eu fiz hoje? Sabe quantos clientes eu atendi? Sabe quantos... Por que isso? O que ela falou que desencadeou isso? Nada, isso aqui, ó. Mas serviu como um estupim. Por quê? Porque isso aqui está muito forte. O Jacó, em vez de falar assim, Raquel, vem cá. Fica em paz, filha. Te amo do jeito que a gente vive. Tá tudo certo. Não vou amar mais a Lia do que amo você porque ela tem filho e você não. Você é a minha querida, eu te amo. Em vez dele acalmá-la, como não está bem com ele também, ele grita com ela. E eu lá sou Deus, que não te dá filho. Culpa é sua. Isso é entre você e Deus. Se Deus não está te dando filho, alguma coisa você fez. Ou seja, aumenta o sofrimento dela.
Na minha vida, na sua, será que a gente está com cobrança desmedida? O nível de irritação está muito alto? Qualquer um está tirando a gente do sério? Cuidado com as cobranças desmedidas. Isso faz a gente vender a alma em algum momento. Segundo, é preciso tomar cuidado com as iniciativas irrefletidas. Que é o que a Raquel faz. Aí ela pega o Jacó e fala assim, deita com a Bila. E o Jacó diz, tá bom. Tem uns caras que sofrem nessa vida, né? Aí quando a Lia viu, ela falou, esse jogo eu jogo. Ou seja, aquilo que a Raquel achou que ia ser solução, botou mais problema dentro de casa. Porque o Jacó, olha, pensa no raciocínio. Vamos tentar sair fora da questão moral, até porque ela não é o nosso ponto hoje. Vamos pensar no raciocínio. O que a Raquel queria era vencer a competição com a irmã. O que ela fez de fato? Colocou mais 2 competidoras no páreo. Que ficaram na frente dela. Porque agora, não só ela continua não tendo filho, como agora o Jacó tem 3 mulheres com quem ele tem filho. Toda vez que eu tomo uma decisão sem pensar para resolver um problema que não é problema, que eu que estou criando, eu acabo com mais problema do que o que eu já tinha. Aí eu digo assim, ó, eu vou pegar um dinheiro aqui da empresa, porque eu tenho que resolver meu problema e tal, e aí eu pego. Aí o sócio descobre. Aí ele fala assim, agora que você pegou, eu tenho direito de pegar também. E aí a empresa que já estava mal e você já estava mal financeiramente vai ficar pior ainda, porque agora ele tem o direito que você se deu de pegar o negócio. Ou seja, o que você achou que ia resolver, ampliou. O que você achou que ia resolver, ampliou. Toda vez que a gente toma uma decisão irrefletida, o problema não se resolve, ele se agrava. E o que é uma decisão irrefletida? Sem direção de Deus, movida por sentimentos que não deveriam estar sendo alimentados e que não consideram os direitos dos outros. Porque quando eu digo para um filho, o filho está lá me enchendo o saco, pai, posso pegar esses 100 reais da sua carteira? Pai, posso pegar esses 100 reais da sua carteira? Posso pegar esses 100 reais da sua carteira? Ô pai, deixa eu pegar esses 100 reais. Você está com a cabeça e fala, ah filho, pega logo esses 100 reais. Os outros 6 filhos que você tem estão ali. Aí você que achou que estava resolvendo um problema, mandando o filho pegar logo aquele dinheiro e sumir, agora você tem 600 reais de dívida. Não é? Pega senhão, pega senhão. Pega que aí os outros tem também, aí tem. Ou seja, se achou que estava resolvendo um problema, porque todos nós tomamos decisão assim na hora da cabeça quente. Tá bom, vai. Ok, melhor não me encher o saco do que, entendeu? Só que aí, quando a consequência vem, aí que eu falo, meu Deus, o que eu fiz? É igual tomar decisão assim, ó. Por exemplo, eu nunca fui contra a bebida alcoólica. Tem muitos pastores evangélicos que são. Eu nunca fui contra. Não acho que seja pecado você tomar uma bebida, celebrar. A Bíblia fala que Jesus, numa festa em que acabou o vinho, foi lá e transformou a água em vinho. Se fosse pecado, Jesus estava incentivando todo mundo a pecar. Contudo, a gente não pode negar que a Bíblia também diz que o álcool não é adequado para quem toma decisões. Por exemplo, reis, líderes, sacerdotes não devem beber. Por quê? Porque é errado? Não, porque eles tomam decisões. O que a Bíblia quer que as pessoas entendam? Que se alguma coisa pode levar você a tomar uma decisão idiota, tome cuidado com isso.
Porque uma decisão idiota se toma num instante, mas as consequências dela podem durar uma vida inteira. Então, assim, eu falo muito para as pessoas, se você gosta de beber alguma coisinha, primeiro, faça isso em casa, raramente na rua e nunca, nunca quando estiver chateado. Nunca. Está chateado com alguma coisa? Não beba, em hipótese alguma. Por quê? Porque um dos benefícios da bebida é baixar os mecanismos de defesa próprios da personalidade. Ou seja, ele arrefece os cuidados, as precauções, as convenções sociais, tudo fica mais reduzido. Se você bebe quando você está triste, a tendência é você se alegrar um pouquinho. E aí você associa que quando está triste, se beber um pouquinho, fica alegre. Quando você está mais triste, você bebe um pouquinho mais. Quando você está muito triste, você bebe um monte. E é assim que isso vai destruir a sua vida. Então, assim, são dicas de espiritualidade? Não, são dicas de sabedoria. Vale só para quem é cristão ou tem uma religião? Não, vale para qualquer pessoa, até quem é ateu. Por quê? Porque o que acaba com a vida da gente são as nossas iniciativas irrefletidas. Pô, o mundo já tem tanto problema. O mundo já tem tanto problema para a gente lidar, por que a gente ainda vai criar mais para a gente? A Raquel só fez criar problema para si. Terceiro, é preciso tomar cuidado com a competição. Competição é legal? Claro que é. Competição é legal. Por exemplo, uma competição que acontece nos dias de hoje. Messi e Cristiano Ronaldo. Já está entrando num ocaso, certo? Mas, por muitos anos, foi a grande competição no mundo de futebol. Messi e Cristiano Ronaldo. Você tem alguma dúvida que um incentivava o outro a ser melhor? Claro. Se você não tem rival, você senta em cima da sua facilidade. Se você tem alguém que sabe fazer bem também, você está sempre se aprimorando. Agora, quando que é insana? Quando deixa de ser saudável, quando deixa de ser racional, quando deixa de ser respeitosa, quando deixa de ser um fator de desenvolvimento e de crescimento e passa a ser uma necessidade de ganhar daquela pessoa especificamente. Olha o nome que a Raquel dá para o filho que nasce da Bila, Naftali, porque eu venci a minha irmã. Gente, até onde eu sei, a alegria de ter um filho é a alegria de ter um filho. E não de triunfar sobre outra pessoa. Consegue imaginar um filho seu nasce e a primeira coisa que você faz quando você pega ele no colo, oh, que maravilha, vou esfregar na cara do fulano. É esse sentimento que você imagina no nascimento de um filho? A Raquel pega uma criança no braço e ao invés dela dizer obrigado, Senhor, que coisa linda essa criança, ela diz assim, ganhei. Minha irmã agora. Entendeu? Eu ia falar chupa, Lia, mas achei feio. Então não vou falar. Entendeu? Que tipo de gente é assim? Gente que está insana. Que não está mais batendo bem. Que não está mais percebendo o quanto isso saiu do rumo. Pô, sua empresa é legal, tá bacana, mas você agora quer mostrar que você é melhor que o cara. Porque o cara apareceu no jornal, você quer aparecer também. Porque o cara fez um negócio lá, você quer fazer também. Aí um dia você está gastando o que você não tem, quebrando a sua empresa, só para mostrar para todo mundo que você é melhor que o cara. Aí você quebra e o cara segue. Isso é competição insana. Quando perde a referência. Quando deixa de ser uma coisa saudável, ou seja,
Que bom que eu tenho um rival porque ele não me deixa acomodar e passa a ser uma coisa que se eu não ganhar dele, eu prefiro quebrar do que ficar atrás. Eu prefiro morrer do que perder. Eu prefiro morrer abraçado, não tem gente que é assim? Do que deixar o cara vencer. É igual o Mike Tyson, né? Preferiu morder a orelha do Holyfield a perder uma luta. E aí foi quase que banido do esporte. Porque o cara está insano. Conhece gente assim? Fica insana. Aí morde. Por que mordeu a orelha do cara? Mordeu a orelha do cara porque sabia que estava perdendo a luta. Só que estava perdendo a luta na luta lutada. E aí acaba perdendo a luta para além da luta. Porque aí é tirado fora, não pode mais lutar, toma punição, aí perde toda aquela... Não é? Aí vai para o doping também e tudo mais que... Por quê? Porque a competição virou insana. Sabe onde muitos de nós faz isso? Com o irmão da gente. É assim, você tem uma empresa bonita, bacana, tudo, mas você fica rivalizando com o seu irmão, quer mostrar que você pode mais com ele, se ele trocar, você tem que trocar também, se ele viajar, você tem que viajar também. E é assim, uma coisa que você não precisava, você faz. Para mostrar, sabe Deus para quem, que você é melhor. Precisa disso mesmo, de verdade, precisa disso. 2 desafios, que eu já passei do tempo. Espere em Deus com paciência, porque é o seguinte, quando Raquel resolveu entregar para Deus e esperar em Deus, sabe quem que é o filho que ela tem? José. Às vezes está demorando, não porque você é pior, o outro é melhor, está demorando porque Deus está caprichando. Está demorando porque Deus tem um propósito muito específico. A Raquel só vai ter um filho que ela vai conhecer, porque quando vem o segundo, ela morre no segundo filho. O filho que ela tem é ninguém menos, ninguém mais que José. E rompa com círculos viciosos. Se você identificou que alguma coisa não está legal na sua vida, corta. Está competindo, está se cobrando, está tomando iniciativa, corta. Por quê? Porque senão vira círculo vicioso. Quem sabe quem é, cobra-se com equilíbrio. Não é uma questão de não me cobrar, mas eu me cobro na excelência. Me cobro no ser melhor amanhã do que fui hoje. Cobro-me com equilíbrio e compete apenas consigo mesmo. Que essa é a chave. Em vez de competir com outro, competir comigo. Se eu for melhor a cada dia, eu vou estar sempre crescendo e superando desafios. Não preciso competir com você. Basta competir comigo. Vamos ficar em pé e vamos orar.